Sétimo ano, tudo bem? Bom dia. Vamos estudar geografia, ok? Livro na mão. Peguem um livro de vocês, tá? De geografia aí. Nós vamos estudar o capítulo 7. O capítulo 7 de vocês tá aqui. Vamos ver em qual página. Vamos lá pro capítulo 7 do livro de vocês aí de geografia. Se não me engano, tá na página 21. Página 21. A partir da página 21, capítulo 7 de vocês, falando sobre as paisagens do Nordeste, tá? Então, olha só. Aqui no livro de vocês, tá mostrando uns mapas bem interessantes na página 21. O mapa ensina muito, então presta bastante atenção nos mapas aí, tá? Todo mundo aí na página 21, no livro, capítulo 7. Olha só a página 21 de vocês, como é que tá. Viu? Vamos lá. A página 21 de vocês, né, diz sobre o relevo do Nordeste. O relevo do Nordeste é formado por planaltos, planícies, tá? Principalmente no litoral. Então aqui, ó, na região Nordeste, o físico, tá? A altitude. Então, assim, o Nordeste tem dois relevos bem característicos, tá? Então vamos fazer a parte, assim, mais fácil. Não precisa ler tudo isso aqui. Vocês podem até anotar aqui, ó, do ladinho, ó, quer ver, ó? Esse primeiro mapa, vamos ver o relevo. E já tá grifado aqui, ó. Os principais tipos de relevo do Nordeste são planaltos e planícies, tá? Vocês podem até circular para saber isso aí, tá bom. Ok? Nós também vamos ver aqui os climas, né, do Nordeste. E o interessante é que aqui no Nordeste nós encontramos 4 tipos de climas diferentes. Tá aí no mapa, tá na legenda. É o clima, olha só, equatorial e subequatorial, tá? Nós também temos o clima litorâneo úmido. Litorâneo úmido, já sabe, tá no litoral, tá nas praias, nas regiões perto da praia e nas praias, tá? Então é o clima litorâneo, tá? Pode até falar assim. Então nós temos o clima litorâneo úmido, já que o mar tá ali batendo, é uma região mais úmida, aquelas cidades praianas, tá? Nós também temos na maior parte do Nordeste, o que nós estamos vendo aí? É o clima semiárido, tá? A maior parte do Nordeste é o clima semiárido, né? Tem muitas regiões de secas aqui. E nós temos nessa parte marronzinhas aí, o tropical semiúmido, tá? Regiões já mais úmidas, tropical semiúmido, ok? E esse equatorial e subequatorial, vocês estão vendo? Tá bem aqui, ó. É o Maranhão. Esse aqui, ó, tá vendo? Verdinho bem clarinho. Esse clima aqui, ó, equatorial e subequatorial, porque já tá do lado da floresta amazônica, tá? Uma região já mais úmida, muita chuva, então tem essa diferença desses climas aqui numa região só, com 4 climas diferentes, ok? E uma coisa interessante é que lá no Nordeste, ele apresenta elevadas temperaturas anuais, né? Então, tem bastante calor lá no Nordeste, né? Tem calor praticamente o tempo inteiro. O frio lá é pouco tempo frio, não é aquele frio que faz aqui, por exemplo, na nossa região centro-oeste e também lá no sul, que é a região mais fria que nós temos aqui, tá? Então, praticamente os climas do Nordeste são esses aqui, que tá aí na legenda no mapa de vocês, que é o litorâneo úmido, tá? O clima semiárido, tá bom? O equatorial e subequatorial, só um pedacinho da região Nordeste, e o tropical semiúmido. E uma coisa interessante também saber do clima do Nordeste, né, que tem elevadas temperaturas anuais, que é a região assim que tem praticamente calor quase o ano inteiro. Mas uma coisa interessante lá da região Nordeste, falando do clima ainda, tem 2 estações bem definidas, tá? Sempre tem o período chuvoso e o período da seca. Isso tem todo ano, período chuvoso e período da seca. Então são 2 características bem definidas aí da região Nordeste, tá? Então aqui está dizendo também no livro de vocês, né, da má distribuição de chuva na maior parte da região e chuvas ao longo do ano no litoral. Então no litoral nordestino, onde fica as cidades praianas, as cidades mais próximas, tá, às cidades praianas, então é uma região que chove ao longo do ano, tá? Ao longo do ano sempre tem chuvas ali, mas sempre com a temperatura mais quente. E
há uma má distribuição de chuva, quer dizer que há pouca chuva, mas para o interior da região Nordeste, justamente nessa região semiárida, tá? Que tem poucas chuvas, tá? Vamos para o mapa que mostra também a vegetação. Olha só, esse mapinha aqui, ó, os tipos de vegetação da região Nordeste. Vamos seguir aqui, olha só, tem 3, 6, 7 tipos característicos de vegetação tem a região Nordeste. Olha só, vocês estão vendo aqui o litoral. Sempre olha o litoral, que o litoral sempre é a parte mais movimentada do Nordeste, é a parte turística do Nordeste. Nós estamos vendo duas cores, uma amarela e uma verde, tá? Então a região litorânea do Nordeste, que não pega só a região da praia, pega aquelas cidades bem perto também, tá? Das cidades das praias. Nós temos a vegetação litorânea e nós temos a Mata Atlântica. Então tem duas vegetações características dessa região litorânea, a Mata Atlântica, tá? E a vegetação litorânea, já está falando região litorânea, vegetação litorânea e Mata Atlântica. Nós também temos, na maior parte da região Nordeste, que é a parte que chove pouco, essa parte meio bege, né, meio apagado, o que tem aí? É a caatinga, tá? Olha só, o Nordeste, a maior parte da vegetação é vegetação de caatinga, chove pouco nesse pedaço todo aí do Nordeste em bege que vocês estão vendo, tá bom? E tem o cerrado também. O cerrado, que é o tipo de vegetação aqui do nosso estado, se vocês observarem aqui nesse mapa do Nordeste, vocês vão ver que é um pedaço da Bahia, um pedaço do Maranhão, do Piauí, que tem esse tipo de cerrado. Mas só para lembrar, tanto a Bahia como o Piauí e o Maranhão fazem divisa com o estado de Goiás e Tocantins. Então pegam, né, essa vegetação de cerrado. Nós também temos aqui no Nordeste, lá em cima no Maranhão, vocês vão ver um verde escuro. O que é? A floresta amazônica. A floresta amazônica, ela adentra um pedaço do Maranhão, tá? Que faz parte da região Nordeste. Tem tem outro amarelinho, tem outro marronzinho, que é a Mata dos Cocais. Entre Maranhão e Piauí tem uma região de Mata dos Cocais, tá? Dos coqueiros. Então tá aí a vegetação para vocês aí, bem definida aí, com a legenda, dá para estudar sem problema isso daqui, tá? Então a mata, quando a gente fala de Mata Atlântica, nós estamos falando de florestas exuberantes, são as florestas mais bonitas que tem, tá? Quando a gente fala vegetação de pequeno porte, né, e médio porte, a gente está falando de caatingas e cerrados. Não é árvore gigantesca, não é aquelas árvores assim imponentes, né, como tem na Mata Atlântica. Mas a região de caatinga e de cerrados geralmente são árvores de pequeno porte ou médio porte, como é aqui no nosso estado. Quando a gente anda pelo nosso estado, pelas ruas, a gente vê as árvores. Essas árvores que a gente vê são árvores de médio porte. Tá? Agora você imagina as árvores de alto porte da Mata Atlântica, né? Deve ser uma mata bem exuberante, como diz o livro mesmo, ok? E temos a Mata dos Cocais, né? Onde tá os coqueiros, né? E a vegetação litorânea, que é aquela vegetação bem ali na beira da praia ali, tá bom? Olha só, o Nordeste apresenta, apesar de apresentar só planícies e planaltos, mas apresenta uma variedade de climas e apresenta uma variedade de vegetação. Então ele tem uma variedade climática e de vegetação muito grande, a região Nordeste, tá? E outra coisa também, lembrando que a região Nordeste, no litoral, onde fica as cidades praianas, é onde tem mais gente morando, é onde há o turismo é praticamente em quase toda a região litorânea do Nordeste, é a região de turismo, então entra dinheiro, né? O comércio é muito grande ali, tá? Então já percebemos o que? Tem diferenças, muitas diferenças de clima, muitas diferenças de tipo de vegetação e tem as diferenças também socioeconômicas. Então as pessoas que moram no litoral, nas cidades do litoral e nas cidades próximas ao litoral, né, é onde há mais turismo, é onde tem mais comércio, ok? Então
já vivem bem melhor, porque quando a gente começa a adentrar o interior do Nordeste, quando vocês viram, que já pega o quê? Uma zona mais agreste, uma zona mais seca, né? Então, mora menos gente ali, as condições socioeconômicas dali do pessoal já é bem simples já, tá bom? E justamente por causa de todas essas diferenças, os geógrafos decidiram dividir a região Nordeste em 3 áreas para ser estudadas, justamente por causa dessas diferenças, tá? Então foi dividido em 4 sub-regiões. O Nordeste, ele é subdividido, viu? Em 4 sub-regiões. Então a primeira região está aqui no livro de vocês. Na página 22 tem um mapa mostrando as 4 sub-regiões. A primeira sub-região, a Zona da Mata. Por que Zona da Mata? Mata é a Mata Atlântica, que fica no litoral, em todo o litoral da região Nordeste, né, cidades do litoral, cidades próximas, é a Zona da Mata, a primeira sub-região, Zona da Mata, tá? Olha só, sobre a Zona da Mata, lembrando que foi justamente aí nessa região toda litorânea da Zona da Mata, que foi onde os portugueses chegaram e passaram a explorar o pau-brasil, e depois, observando o solo muito bom de lá, passaram a cultivar a cana-de-açúcar, ok? Ali é um clima tropical atlântico, tá? Clima tropical atlântico. Nós também temos um clima litorâneo nessa região, tá bom? Com chuvas anuais, quer dizer, chove o ano inteiro ali naquela região. Não é que chove todo dia, mas tem as chuvas, né, do ano inteiro, tá? O solo é bem fértil, né? O solo de lá tem um chamado tal do solo massapê, ali nessa região litorânea, o solo próprio para plantação, tá? Que é um solo bastante fértil. Quando a gente fala em solo massapê, é um solo muito fértil, onde eles plantam ali tabaco, plantam cacau, né? Depois que passou o pau-brasil, passou a cana-de-açúcar, né? Então eles descobriram ali o cacau, uma região boa para se plantar o tabaco. Tipo assim, hoje o estado da Bahia, lá da região Nordeste, é o maior produtor de cacau do Brasil. A Bahia é onde mais se produz cacau aqui do Brasil. E a maior parte dessa produção de cacau ali no estado da Bahia é vendido para outro país, tá? Então, e outra coisa, é na Zona da Mata. Se vocês perceberem, é nessa região da Zona da Mata que é onde se encontra, né, a maioria das capitais do Nordeste estão na Zona da Mata, tá? A maioria das cidades do Nordeste e as principais cidades também, com as indústrias, as principais estradas, tá? Os principais portos onde os navios atracam e os polos turísticos. Se encontra tudo na sub-região Zona da Mata. Então essa sub-região é a sub-região mais desenvolvida do Nordeste, tá? Então vocês vão ver que os geógrafos pegaram a região Nordeste e dividiram em faixas. Essa primeira faixa aqui, ó, é a sub-região Zona da Mata, tá? É essa sub-região mais desenvolvida, onde acontece turismo, os portos estão todos aqui, tá? Plantação de cacau também ocorre aqui. E aqui onde estão as principais capitais, a maioria delas. Porque se a gente for olhar aqui, ó, se vocês olharem bem de perto, tá vendo esses nomezinhos aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? São as capitais dos estados do Nordeste. A única capital que não está nessa Zona da Mata é a capital do Ceará, que é Fortaleza, a capital do Maranhão, que é São Luís, e a capital do Piauí, que é Teresina. São as únicas capitais que não estão na Zona da Mata, ok? Olha só, o restante das capitais estão todas beira-praia, tá? Então essa é a sub-região Zona da Mata, é a parte da região litorânea, ok? Nós vamos também ver a próxima sub-região. Desculpa, gente, que caiu o papel aqui. Que a gente vai ver hoje é o Agreste, tá? O Agreste é uma faixa de região que eles também dividiram, a sub-região do Agreste, que ele está entre o litoral úmido, que é uma região muito boa, e ela fica entre o litoral úmido e aquele sertão semiárido, tá? Então, essa região do Agreste, como vocês vão ver aqui, ó, a região do Agreste, essa parte aqui meio alaranjadinha, tá?
ela fica entre essa região seca do semiárida, tá? E fica entre a zona da mata que a gente acabou de estudar. Então eles dividiram numa faixa bem... Como é que eles dividiram isso? Por que dividiram aqui, aqui, aqui? Conforme o clima, a vegetação e a situação socioeconômica, tá? Por isso que ficou umas faixas finas e uma outra bem maior. Então, assim, o agreste. Então, ele está localizado entre a zona da mata, tá? E está localizado entre o sertão. Beleza? O que a gente encontra ali no agreste? O que a gente encontra nessa sub-região do agreste? Duas vegetações, a Mata Atlântica, que é própria ali de perto do litoral mesmo, e a Caatinga, que já é mais próximo do lado do sertão, ok? O que se produz ali justamente nessa área do agreste, é onde acontece a agricultura e a pecuária, tá? Então é justamente nessa sub-região agreste que acontece a agricultura e a pecuária ali da região nordeste, tá? Outra coisa, também que se encontra muito ali, já nessa sub-região do agreste, são áreas de planaltos, ok? E uma coisa interessante é que foi justamente nesse pedacinho dessa sub-região do agreste, que no período colonial, era dali que provinha o quê? Os alimentos de couro, os animais, né? Para trabalhar nas fazendas de cana-de-açúcar, tá? Então, foi no período colonial, o agreste, ele foi povoado só para ter criação de gado. E esse gado, porque não tinha como criar o gado nessa zona da mata, perto do litoral que eu acabei de falar. É porque o solo do agreste é um solo próprio para plantação e para criação de animais, tá? Beleza? Então, assim, vamos lá. Atualmente, pequenas e médias propriedades estão nesta sub-região, que é a sub-região do agreste, tá? A produção que é feita ali, alimentos, né, a pecuária, né, tudo se destina aos grandes centros urbanos do litoral. Então, tudo que é produzido nessa sub-região do agreste, em questão de pecuária e agricultura, esses produtos todos são vendidos na zona da mata, em todas essas cidades litorâneas, tá? Olha só, uma coisa que tem muito nessa área do agreste é a pecuária, tá? A pecuária. Então, nós já entendemos que o Nordeste, por ter muitas diferenças climáticas, muitas diferenças de vegetação, diferença socioeconômica, que o pessoal com melhores condições sociais estão na região litorânea, que é onde tem os portos, é onde tem os grandes hotéis, as pousadas, as praias, o turismo, o comércio é bastante intenso nessa área. Aí nós entramos para a área do agreste, é uma área ainda muito boa, né, socioeconômica, só que a terra, o solo é bem mais propício para pecuária, né, e agricultura do que o solo da zona da mata, tá bom? Então, estudamos essas duas sub-regiões. Na próxima videoaula, nós vamos estudar as outras duas, que aí a gente já pega o sertão, que é bem seco, tá bom? E o meio norte. São as outras duas sub-regiões, tá bom? Então, vamos até aqui para vocês entenderem, compreenderem, tá? Vamos dar uma lida aí, até nessa parte aí das sub-regiões do Nordeste, Zona da Mata, que está na página 22 e 23. E o agreste, que está aí na página 25 de vocês, falando sobre o agreste. Sabe o que plantam lá no agreste, nessa sub-região do agreste? Bem interessante. Olha só. Tem cultivo de laranja, verduras, café, milho, feijão, frutas, né? Olha que interessante, né? Tem bastante coisa ali, muita criação de pecuária, né? Então, é uma região assim bastante produtiva. Essa sub-região do agreste é uma sub-região bastante produtiva, tá? Na agricultura e com relação à pecuária. Essa sub-região que nós já estudamos, que é a Zona da Mata, ela é muito forte no turismo, beleza? Então, vamos ficar por aqui. Depois da próxima aula a gente continua. Tchau!